Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa. Que Deus abençoe você que me assiste de casa também. Que Deus abençoe toda essa cidade. Onde quer que essa palavra chegar, que a sua casa seja alcançada pelo Senhor Jesus. Amém? Podem se assentar, tomem seus assentos. Vocês que aqui estão, quem está em casa, acredito que já está talvez sentado, assistindo na TV ou até mesmo pelo celular. Hoje em dia você tem o mundo num celular, não é verdade? Você consegue chegar do outro lado do mundo através dessas mídias, né? E louvado seja Deus, pois nós estamos pregando também a palavra de Deus através destas redes sociais. Gente, hoje eu queria falar com você, dar continuidade à mensagem que começamos na semana passada. Só para mim poder ter uma base aqui. Quem está assistindo de casa pode comentar se você já pegou a mensagem da semana passada. Hoje é o segundo dia do propósito de Deus transformar a tua casa, transformar teu casamento, transformar a tua vida. Amém? Transformação da água para o vinho. Tenho explicado que o vinho é a alegria. Deus pode tornar a dar alegria para a tua vida de novo. Amém, gente? Então eu queria que você me falasse, pastor, na quarta passada eu não estava aqui ou não assisti este culto da quarta passada. Alguém não estava? Levanta a mão para o pastor saber quem não estava. 3, 4, 5, algumas pessoas não estavam. Então o pastor vai fazer o seguinte: eu vou indicar a vocês acompanharem a mensagem da quarta passada, está salva no YouTube, você pode acompanhar lá. Eu peço por gentileza, assistam, porque eu não vou conseguir pegar toda a mensagem aqui, mas para a gente poder entender o que está acontecendo. Jesus, ele foi em uma festa em Caná da Galileia. Sabemos que ele fez o primeiro milagre, a primeira transformação, a primeira vez que ele operou um milagre nessa terra foi neste casamento em Caná da Galileia. E quando ele operou esse milagre, diz a palavra que a Maria sabia o que estava faltando. Vamos olhar para o pastor aqui. Quem estava semana passada já ouviu o pastor falar isso, mas quem não estava, eu vou falar de novo. Vamos falar a verdade. Muitas vezes olhamos para a nossa família e sabemos o que ela precisa. Sim ou não? Você olha para o filho, você olha para a filha, para o genro, você olha para o teu marido, você olha para a tua esposa e você fala: puxa vida, só falta isso, só falta ser assim, só falta isso aqui, tem que resolver isso aqui. Esse é o problema, meu marido é explosivo. Se ele não fosse explosivo, olha, ele seria outra pessoa. Pastor, olha, o que falta do meu filho, ele tem mais paciência. Você consegue entender o que eu estou falando? Você reconhece o que é que falta naquela pessoa, ou você consegue perceber que tem algo errado ali que precisa ser mudado. Entenda bem, Maria, ela sabia que precisava do que, gente? De vinho. Lembrando que o vinho simboliza alegria. Faltava alegria naquela festa. Quando falta alegria na tua vida, quando falta alegria da parte de Deus em você, parece que nada mais tem valor, parece que fica a vida sem graça, fica uma vida amarela, né? Então eu queria que você entendesse o seguinte: vamos pegar duas partes importantes. Maria sabia qual era o problema? Sim ou não, gente? Sim, a Maria sabia qual era o problema. Ela sabia qual era a solução? Sim, ela sabia qual era a solução, que ela sabia que precisava de alegria, ela precisava de colocar novamente aquelas talhas, precisava-se de vinho novo. Porém, a Bíblia diz que ela sabia qual era o problema, sabia o que precisava, mas não sabia como fazer o milagre. Eu até expliquei para as pessoas, explico novamente, porque isso é muito importante dizer: Maria, oh Maria, responda para que Deus abençoe meu casamento. Deus vai responder você através da Maria? Pergunto para você, vai? Ô pastor, eu já vi pessoas pedindo para Maria. Eu vou explicar para você por quê. Jesus então foi indagado por Maria: ô Jesus, o senhor não vai resolver não? Está faltando aqui o vinho, está faltando a alegria. E a Maria então escuta uma resposta que eu digo sempre assim, né? Ela podia ter voltado para casa sem escutar essa. Jesus disse: o que eu tenho contigo? Quando, meu irmão, você tem um convidado na sua casa, quem que manda na casa é você, não o convidado. Come-se aquilo que se coloca na mesa. Amém, gente? Amém? Eu estou até aqui dando uma preenchida, mas eu não posso pregar toda a mensagem que trouxe na semana passada. Quando você chama Jesus como um convidado, convidados, eles vêm e depois eles vão
embora. Os convidados são assim. Então Jesus, ele disse: olha, mulher, não tenho nada contigo, e não é o tempo de eu chegar, não chegou a hora minha, porque eu não fui colocado em primeiro lugar. Aí ele fala, aí a Maria fala assim: puxa vida, eu entendi. A Maria diz com essas palavras, não vou abrir João capítulo 2, você pode ler tudo lá que você vai entender, a partir do versículo 1. Ela fala assim: olha, fazei tudo o que este homem disser. Ou seja, o que ela colocou a ênfase para todo mundo entender: não adianta vocês virem até mim, porque nós só vamos receber alguma coisa, só teremos transformação, só teremos alegria se vocês fizerem o que Jesus, o que ele mandar. Quem entendeu, diga amém. A mensagem da semana passada foi baseada nessa parte que eu estou te falando. Deu para entender até aqui? Então ele fez a transformação da água para o vinho, quando ele foi colocado em primeiro lugar, quando ele não foi só um convidado, mas ele foi então aquele excelente, aquele que preparou tudo, aquilo que necessário era. Jesus foi colocado: agora sim, agora sou eu, tudo que eu falar vocês vão fazer. E ele mandou pegar as talhas, e aí estamos nesse propósito aqui. É a segunda semana, tivemos o culto da manhã, algumas pessoas já colocaram seus nomes aqui, e assim bem como você. Amém, gente? Podemos começar então a mensagem de hoje? Vamos fazer o seguinte: nós vamos abrir nossa Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos fica nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, fica os 4 livros do evangelho do Novo Testamento, começando ali então os 4 evangelhos, depois vem Atos dos Apóstolos, e depois de Atos dos Apóstolos vem Romanos. Amém, gente? Se você não tiver Bíblia, quem está acompanhando de casa vai poder acompanhar pela TV, e quem está na igreja tem um monitor passando para você aqui. Achou aí? Pode pôr na tela lá em nome de Jesus. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1, em nome de Jesus. Gente, lembrando que a transformação da tua casa, eu tenho batido nessa tecla praticamente todo esse ano 2020. A transformação da sua casa começa por você, pelas suas atitudes, pelas coisas que você fala, pelas coisas que você faz, pelas coisas que você tem colocado como ênfase. O que é primordial, o que é prioridade na tua vida. Se você dá prioridade para outras coisas, infelizmente você não verá transformações. Por quê, pastor? A transformação que vem de Deus, ela precisa ter um compreendimento, um entendimento de Deus. E eu vou mostrar para você aqui, versículo 1 diz assim: que diremos, pois? É uma pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta um pouquinho até que eu posso dizer para você que a gente tem que prestar atenção nela. Vamos continuar no pecado para depois que a gente se arrepender, a graça de Deus ser mais bonita? Vamos dizer assim, como se eu falasse assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou matar uns 10, para que quando eu me converter, Deus fala: olha só, esse aqui matou 10, que bonito, agora é de Jesus. É isso que nós fazemos? Não, vamos entender por que ele está perguntando. O que diremos, pois? O que nós vamos falar a respeito disso? Vamos permanecer no pecado, ou seja, tem gente que ela quer permanecer no erro, ela quer permanecer naquilo que está errado, para que ele possa dizer: olha, a graça de Deus foi muito maior. Vamos entender o seguinte: é aquela pessoa que ela pensa: olha, eu vou continuar vivendo a minha vida, quando eu achar que é a minha hora eu me converto, aí Deus vai ver quanta coisa ele mudou em minha vida. Não é assim que funciona, amém? Versículo 2: de modo nenhum. Então já está a resposta para nós. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Isso aqui é uma pergunta, eu quero que você olhe para mim aqui agora. Quem é morto para o pecado? Quem são os mortos para o pecado? Vamos ver se a gente consegue compreender. Aqueles que são mortos para o pecado são aquelas pessoas que receberam a Jesus nas águas do batismo. Como assim, pastor? As pessoas que elas se arrependem dos seus pecados, a primeira coisa que ela faz, que ela deve fazer, aliás, depois que se arrepende, ela então descer as águas, porque a partir daquele momento os seus pecados são perdoados, e ela começa como se fosse uma nova vida. Você lembra do dia do seu batismo? Quem lembra do dia do seu batismo? Pastor, eu não sou batizado. Se você não é batizado, nós estamos com um problema aí, porque só está morto para o pecado a pessoa que desceu as águas e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Este está morto para o pecado. Aqui eu posso dizer para você, acredito que seja quase 100%, aqui 99% da igreja aqui hoje já é
batizada, amém? Então somos mortos para o pecado, ou seja, o pecado não tem mais oportunidade contra nós. Sabemos que vem as tentações, vem as dificuldades, mas nós não vivemos mais para o pecado. Hoje somos livres dos pecados, diga amém. Então, até aqui tá fácil até aqui. Eu queria que você desse atenção. Sei que tá calor, tá bom o ar para vocês aí? Tá bom o ar? Tá legal aí o ar-condicionado? Se precisar, peça pro obreiro que ele vai, baixa, sobe, conforme você precisar aí, tá bom? Só tem que dar bastante atenção. Aí ele fala assim, ó: como viveremos ainda nele? Se sairmos do pecado, nós não podemos continuar vivendo em pecado. O que quer dizer isso, pastor? Deixa o pastor tirar a externa que está meio quente hoje. O que quer dizer isso? Quando a gente morre para o pecado, que a gente aceita Jesus, nós temos que entender o seguinte: a partir daquela hora, a partir daquele momento, aqueles velhos pecados, eles já não podem mais dominar a nossa vida. Por exemplo, se eu era uma pessoa que roubava, furtava pessoas, a partir do momento que eu me arrependi dos meus erros, o que vai provar que eu me arrependi é só ser batizado? Eu tenho que também fazer o que, gente? Eu tenho que mudar as minhas atitudes e não furtar mais. Eu não posso, porque essa atitude demonstra que eu fui transformado, demonstra que eu fui renovado. Pastor, em outro tempo eu agia com malícia, agora eu já não tenho mais malícia, agora eu faço as coisas por amor. O que faço ou por trabalho, por profissionalismo, mas nada com malícia, nada pensando em conquistar algo por trás. Hoje vivo por esse amor, por essa graça que me foi concedida, amém? Olha que lindo isso aqui. Porém a Bíblia fala isso com uma coisa que eu tinha que explicar para você: se vivemos no pecado, mesmo depois que saímos do pecado, entende isso, né? Morremos para esse mundo, nascemos para Jesus e continuamos nesses erros, então aí é o mesmo que nós não tivéssemos sido transformados. E vamos falar bem a verdade, pastor, mas como pode uma pessoa que vive nesse mundo não ter pecado? A Bíblia fala que todos nós pecamos. Não tem um que não peque, não tem um que não falhe, amém? Só que as pessoas usam esse gancho para andar pendurado no erro, para andar fazendo aquilo que acham que, não, mas Deus perdoa. Deus perdoa? Deus perdoa. Existem pecados que são conscientes. Eu sei que estou fazendo errado, mas estou continuando assim mesmo. Isso é um pecado consciente. Eu sei que eu estou errado, eu sei que isso é algo que eu não deveria estar fazendo. Olha o que ele fala aqui, terminando o versículo de número 4 agora, tá? Versículo 3, perdão. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados aonde? Na sua morte. Isso aqui é uma pergunta. Fomos batizados na sua morte? Aí ele diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Gente, coisas novas, novidade nos leva a coisa nova. Se nós vivemos com os mesmos pensamentos de outrora, isso identifica que nós ainda não nos convertemos, ou posso dizer, não nos transformamos. Por exemplo, você olha para uma pessoa que está doente, uma pessoa que está passando uma dificuldade, você fala: olha, se Deus quiser Ele vai te curar. Isso é transformação de palavras? Por quê? Porque você está fazendo o que? Olha, se Deus quiser, né? Eu conto para as pessoas, eu vou te ensinar isso. Um dia que eu aprendi isso, eu nunca mais esqueci. Fala comigo assim, ó: se Deus quiser e o diabo deixar. Fala de novo: se Deus quiser e o diabo deixar. Quando você falar se Deus quiser, aí você lembra dessa segunda parte. Certo? Sempre você, a partir de hoje, toda vez que você falar se Deus quiser, você lembra assim, ó: se Deus quiser e o diabo deixar. Aí eu te pergunto para você: o diabo tem algum poder sobre você? Não. Só que quando você fala se Deus quiser, você está fazendo o poder de Deus desse tamanhozinho assim, ó. O poderzinho de Deus é pequenininho, então se Ele quiser curar, Ele já curou. A Bíblia diz que nós somos curados. Então sempre que você for falar uma palavra fora da fé, se Deus quiser, a gente coloca o quê? Acho que Deus não quer, vai que Deus não queira. Meu irmão, é vontade de Deus que todos sejam salvos?
Sim ou não? Então você vai falar: a minha família é salva, os meus filhos são, boa tarde, meus filhos são salvos, meu casamento, meu marido, minha esposa, meu cônjuge é uma bênção. Eu vou declarar aquilo que a palavra diz. Então vamos entender. O pastor falou semana passada que traria para você durante essas quartas-feiras o entendimento de como fazer. Maria sabia como fazer para resolver o problema? Ela sabia o que tinha que ser feito, mas não sabia como. É difícil quando você sabe: puxa vida, eu sei, o problema é esse, é só ele largar da pinga, é só ele largar disso, mas a pessoa não quer. Como que eu faço para mudar isso aqui, pastor? Então vamos entender: a primeira posição de todas sempre vai ser a fé. Quando nós deixamos de agir por fé, é aquela questão: se você anda perto de pessoas negativas, como que você começa a ficar? Você começa a ficar perto de pessoas que têm, eu digo para você, tem muita gente que fala assim, ó: fé todo mundo tem, até o diabo tem fé. É ou não é verdade? Até o diabo tem fé, irmão. Até Satanás, quando ouve falar do nome de Jesus, ele faz o quê? Ele vai embora. Ele reconhece o poder de Deus. E às vezes nós que somos o povo de Deus não o reconhecemos como Senhor, não damos tanta valia. O diabo foge do nome de Jesus e a gente às vezes despreza o nome de Jesus. Pastor, olha, eu vou dizer para o senhor: eu não amo mais meu marido, sei lá, perdi o prazer na vida dele, sei lá, nós somos amigos somente. Quando você casou com amigo? Você casou com o homem que você amava. Quando a senhora casou com o homem que você amava. Quando o senhor casou com a esposa que você amava. O diabo foi colocando sementes malignas dentro de você, para você olhar de um jeito diferente. Pastor, mas como que eu faço? Deus vai transformar esse homem assim como transformou eu, vai transformar essa mulher assim como transformou a mim. Diga graças a Deus. Ele faz isso, mas nós temos que ter essa convicção aonde? Dentro de nós. Eu tenho que ter essa convicção. A boca fala o que o coração está cheio. Se Deus quiser, meu filho vai parar de usar droga e o diabo deixar. O diabo quer deixar as pessoas sair da droga? O diabo quer deixar as pessoas sair da pinga, da prostituição, da pornografia, do adultério? Quer? Não, o diabo não quer deixar. Ou seja, pois é, né, pastor? O senhor tem que ver, coronavírus, né? Pandemia. Meu irmão, tô nem aí para pandemia, irmão. Claro que nós temos que fazer menção das pessoas que estão sofrendo. É luta, é batalha, mas eu tenho que ter fé. Deus, esse tempo está difícil, mas o Senhor vai me fazer vencer em glória. Eu vou passar em glória nesse tempo difícil. No tempo difícil eu vou mostrar a face do Senhor em minha vida. Lembram de uma passagem que diz, aliás, eu vou ler isso aqui, depois vou passar aqui para outro livro. Vem comigo aqui o versículo 4, versículo 5, perdão. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Ou seja, morremos como Jesus, pela morte de Jesus, morremos para o pecado e nascemos assim como Jesus ressuscitou, também ressuscitamos. Quando nós descemos as águas, quando saímos das águas, a Bíblia diz então que nós então temos ali nossa vida recuperada do pecado, perdoada de todas as falhas. Só que quando a gente volta a deixar o velho homem, preste atenção que eu vou falar, o velho homem são as velhas práticas. Sabe aquelas práticas às vezes que você não consegue suportar em casa? Pastor, quando eu vejo já estou falando, quando eu vejo já xinguei, quando eu vejo já estou explodindo, quando eu vejo já estou de bico. Sabe o que é ficar de bico ou não? Minha mãe falava assim, ó: ficar de bico é dois bicudos não se beija. Sabe o que significa isso? É um ficar de bico para um lado, outro de bico para o outro. Ah é? Você fez isso também, agora não fala mais com você. Mas que tipo de cristão é você, irmão? Que tipo de cristão é que deixa a ira tomar conta de você? Pastor, eu não estou aguentando mais isso, eu não suporto mais isso. A Bíblia diz que você pode ficar irado, mas você não pode pecar por causa dessa ira. Se você sabe que essa ira vai fazer você pecar, então toma cuidado. Eu vou tomar um parênteses aqui para não ficar, para bom entendedor, um pingo é letra, né? Amém? Para quem entende, um pingo é letra. Tem pessoas que, vou falar uma linguagem alta, você entende. Pastor, ele vai ver, vou ficar uma semana sem olhar para a cara dele. Pois é, naquela semana pode ser que Satanás prepare alguém que olhe para ele. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Você entendeu? Pastor, mas olha o que ele fez para mim. Pois é, alguém vai querer tratar ele bem, assim vice-versa, alguém vai querer tratá-la bem. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente tem que ter um cuidado. Esses dias eu atendi uma família: pastor, meu filho é rebelde, não sei o que fazer. Isso por telefone. Não sei o que fazer, não sei mais o que fazer e tal. Falei: deixa eu falar com o teu filho.
Aí falei com o filho: não aguento mais minha mãe. Falei: como assim? Como você não aguenta sua mãe? Você tem que respeitar ela. Não aguento mais, porque ela quer que eu faça tudo do jeito dela. Deixa eu perguntar para você: quando alguém fica ali, ó, faz assim, ó, faz assim, ó, faz assim, ó, faz assim, ó, você gosta? Você gosta ou não? É igual o vendedor. Acho que a pior coisa que tem é pro vendedor, porque o gerente manda, quando entrar alguém, vai lá e pergunta se quer ajuda. E a pessoa vai pensar que eu estou roubando aqui. Eu vim aqui para ver, vou dar uma olhadinha. Então tá bom. Às vezes a gente tem que ter um cuidado, sabe, gente? A gente tem que ter um cuidado, que a gente quer que as pessoas sejam ou pensem como eu penso. E nós temos que entender que tudo tem que prefigurar quem? Jesus. Tudo tem que ser para Jesus. Então tudo que eu faço tem que ser remetendo a Jesus. Eu tenho que ter um espelho, eu tenho que ser como Jesus. Como que Jesus fazia que os pecadores se arrependessem? Ele pregava a palavra. E como que ele pregava a palavra? Como que era a pregação de Jesus? Com autoridade? Ou pregava ao vento? Se alguém quiser se converter. Ele pregava com autoridade. Sabe quando você tem autoridade em alguma coisa? Quando você pratica aquilo que você fala. Se você quer mudança e transformação, você tem que ser o primeiro a praticar aquilo que você pede transformação para os outros. Você quer que teu marido, teu filho seja diferente? Começa você fazendo o que é certo. Pastor, mas eu vou começar então, desculpe a forma que eu vou falar, eu vou ser um capacho dele, eu vou ser um capacho dela, eu vou viver aí fazendo tudo que os outros querem. Meu irmão, eu vou ser como Jesus foi. Se ser como Jesus foi é se humilhar, então eu vou me humilhar para crescer, porque diz que quem é humilhado será exaltado. Você vai ver exaltação no teu casamento, você vai ver mudança. Daqui a pouco chega o marido, trouxe uma flor para você, meu amor. Fala bem aqui. Vocês não querem uma flor do marido, não? Vai chegar a ver teu filho falar assim: mãe, olha, eu vi que eu estava errado, a senhora está certa. O Deus que a senhora serve é o Deus verdadeiro. Olha, eu tenho buscado a Deus, Deus tem falado lá no meu coração comigo. Eu vou buscar Deus com a senhora, mãe, vou para a igreja com a senhora. Sabe por quê? Porque Ele olha para você, ela olha para você. Então ele está dizendo, está bem claro para nós ressuscitamos com Cristo. Agora onde eu queria chegar, versículo 6, se você puder ler comigo agora. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais. Pronto, o velho homem acabou. As velhas práticas, as velhas atitudes acabaram. Pastor, eu me converti, mas minha esposa não. Eu me converti, mas meus filhos não. Ou seja, conversão é mudança. No jeito de falar, no jeito até de você enxergar as coisas, no jeito de você ouvir. O que antes talvez não sei se você já viu pessoas assim. Tem gente que escuta uma coisa e já pensa distorcido. Ela escuta uma coisa e já pensa distorcido, fica com raiva, com mágoa de Deus e o mundo, e meu irmão, e fecha a cara. Tem gente assim? Tem. E por esse motivo tem muita gente, mas muita gente, que ela não consegue sair daquela mesmice. Ela libertou a sua vida do pecado através de Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário, desceu as águas, mas ela voltou a viver tudo de novo. Ela não teve mudança. A transformação, ela começa dentro de mim, com as minhas atitudes. Por isso que o pecado não pode mais ter mais poder sobre mim. Não ter poder é você não dar autoridade, você não dar mais espaço. Por quê? Efésios, está em Romanos? Passando aí Coríntios, você vai a Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios, capítulo de número 4, versículo 25. Efésios 4, 25. Se você achou Efésios 4, 25, diga amém. Posso ler? Diz assim: pelo que deixai o que, gente? A mentira e falai. Ou seja, se eu antes de Cristo mentia, agora eu tenho que passar a falar a verdade. Você gosta que mintam para você? Quem já ouviu falar assim, ó: pastor, eu fiz uma mentirinha para o bem, porque senão algo pior aconteceria. Quem já ouviu isso aí? Pastor, eu fiz uma mentirinha para coisa pior não acontecer. Você não sabe que aquela mentira vai acontecer muito pior do que você pensava. Aquele que falava mentira, agora fale
a verdade. Agora eu não estou mais assim, pastor, eu antes não podia falar que eu estava fazendo, senão não ia poder mais sair de casa, meu marido ia brigar comigo, ia ficar pegando no meu pé. Onde você estava? Eu estava na igreja buscando Deus, e eu orei por você hoje, olha, e Deus falou comigo através da palavra, disse que você vai ser uma bênção, que você vai ser um marido excepcional para nós, você vai ser um homem que vai crescer, uma mulher de Deus. Diga amém. Você entende que tem que mudar. Aí chega em casa, eu fui para a igreja, você estava fazendo o quê? Estava no bar? Muda ou não? Muda a maneira de... Muda ou não muda a maneira de falar? Muda. Eu estava na igreja, você estava onde? Fazendo o quê? Eu fui buscar Deus. Você vai ver que não busca, você vai para o inferno. Tem gente que ela trabalha de uma linha que ela se iguala ao diabo, não a Jesus. Porque a Bíblia fala, aquele que era duro, aquele que era mentiroso, que não minta mais. Aquele que era ignorante, para de ser ignorante, comece a ter cuidado pelo que falar. Aquele que era explosivo, agora vai ser calmo, vai ter paciência, amém? Amém, gente? Só que a gente às vezes não sabe lidar com isso. A gente às vezes quer resolver as coisas do nosso jeito, e aí as coisas começam a piorar. E ele termina dizendo, aquele que mentia, que não minta mais. Versículo 25, cada um falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Leia comigo, por favor. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa... Presta atenção que eu vou falar. Pastor, o senhor não sabe o que eu passo, por isso que o senhor fala assim. O senhor não sabe o que eu enfrento, o tamanho da luta que eu passo em casa. Eu venho aqui e coloco o nome do meu marido, do meu filho, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, do meu amigo, do meu vizinho, dentro daqui do vaso, para orar, para clamar a Deus, para ter transformação, mas eu chego em casa, está tudo pior. Gente, quem já percebeu que quando você está fazendo a obra de Deus, vem empecilho? Parece que tudo vem para você não vir para a igreja, para você não orar, para você não ler a Bíblia, para você não congregar, para você não orar na tua casa. Tudo vem de propósito, meu irmão. Tudo vem de propósito. Parece que vem uma armação satânica para você desanimar. Aí a Bíblia fala, quando você ficar irado, você pode até irar-se, mas não deixe essa ira fazer você se tornar um pecador. Porque quando você fica em pecado, Deus ouve a pecadores? Somente a oração de arrependimento. Eu estou num pecado lascado, num pecado maldito, estou num pecado, atolado no pecado. Deus, me dá um carro novo. Deus vai te ouvir? Vai? Não vai. Ele ouve a oração de pecador quando este está arrependido. Caso contrário, Deus não ouve a oração do pecador. Então veja que coisa séria. Se você olhar para esse versículo aqui, você vai entender. Eu preciso então deixar essa ira de lado, porque eu sei que quando eu fico irado eu já peco, eu já fico com raiva, já guardo mágoa. Lembra que o pastor falou para você? Que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. O que significa o sol se pôr? O sol que se põe hoje, meu irmão, ele vai nascer amanhã de novo, mas o dia de hoje acabou. Ele não vai voltar mais. E quando você termina um dia com raiva de alguém, amanhã você pode até ter se aliviado, mas dentro do teu coração tem uma mágoa. Você entende isso? A mágoa é uma coisa, ok, irmão? Passada. É algo que ficou lá dentro de você, uma mágoa, ficou um ressentimento a respeito daquela situação. Pastor, nem toque nesse assunto, que para mim eu prefiro não falar. É a questão, pastor, eu tive um episódio da minha vida, uma traição, um adultério. Tem pessoas que vivem de passado, e o passado não faz a pessoa prosseguir. Como assim, pastor? Vou explicar para você por quê. Quando uma pessoa perdoa a outra, quando é perdoado, ela nem lembra mais. Quando Jesus perdoa a gente, a Bíblia fala que se nós confessarmos as nossas culpas, se a gente se arrepender, a Bíblia fala que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Se o próprio Deus faz isso, se Ele perdoa os meus pecados, lança fora tudo que eu fiz de errado, Ele joga fora e não lembra mais, aí eu pergunto para você, se você perdoa, passa uma semana, você lembra de novo? Porque, presta atenção, quando você esquece, preste atenção, esquecer, vai chegar uma hora que você vai lembrar. Perdoar é outra coisa, perdoar acabou ali, amém, gente? Receber o perdão é uma coisa, esquecer, pastor, esquece isso aí, vamos esquecer, mas vai chegar uma hora que você vai lembrar. Vai chegar uma hora que aquele esquecimento vai voltar à tona, e quando você se lembrar, o problema vai voltar de novo. Vai ser como se estivesse no mesmo dia,
né? É igual eu comento, né? Mulher tem uma memória de elefante. Já viram falar da memória do elefante? Que ele se lembra, ele é um bicho que ele aprende muito fácil. Pode acontecer coisa da infância dele, que ele se lembra, ele tem uma facilidade com isso. Tem uma memória muito boa. Por isso que as pessoas falam: olha, ele tem memória de elefante. Eu vou falar para vocês que mulher tem memória de elefante. Cadê os homens para falar amém aí, né? Mulher tem memória de elefante. Está tendo um problema hoje, há 25 anos atrás aconteceu alguma coisa. A mulher lembra até os detalhes, a cor da roupa, como que era. E o homem fala: o quê? Não sei não. Então a gente tem que ter um cuidado para não querer ficar vivendo o que passou. Foi perdoado? Amém. Agora, se você esqueceu, vai chegar uma hora que você vai lembrar de novo. Esquecer é uma coisa, perdoar é outra. Por isso você não pode deixar o sol deitar-se sobre a sua ira. Ou seja, o dia não pode acabar com você com raiva. Pastor, eu prefiro resolver já agora, para amanhã acordar um dia belo, bonito, sem nada no meu coração, sem mágoa nenhuma, para que a bênção de Deus esteja comigo em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Versículo de número 27, eu quero que você fale bem alto. Leia aí. Não deis lugar... Mais uma vez eu vou ler: não deis lugar ao diabo. Ou seja, o diabo ele está preparado para estar me atrapalhando. O que eu não posso fazer é dar o quê? Dar lugar para ele. E eu pergunto para você: ele aparece batendo na porta ou ele aparece do nada? Ele vem do nada. Por isso eu tenho que estar sempre atento, irmão. Sempre atento a cada brechinha que eu estou dando, para que ele não encontre na minha vida algum lugar para ele trabalhar. E ele termina falando 28, que vou terminar aqui: aquele que furtava, não furte mais, antes faça o quê? Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Ou seja, roubava, errava, tem que mudar. Aquelas velhas atitudes: pastor, comigo era assim, pastor, comigo o negócio resolvi desse jeito. Vamos falar a verdade, pastor, quando o menino era lá, tinha 13, 14 anos, 12, 10, né? Ali os 8 anos de idade, nesse período ali da infância, pastor, eu pegava chinelo, o filho saía correndo. O filho de 30 anos, você pega o chinelo para ele, para você ver só, é capaz dele bater na mãe e no pai. É ou não é verdade? É. Nossa autoridade não está em bater, em obrigar. A nossa autoridade é estar e ser o caráter de uma pessoa que é igual a Cristo. Se você é igual a Cristo, você ganha pessoas. Por quê, pastor? Porque diga comigo, eu tenho que ser o espelho de Jesus. Você tem que olhar no espelho e falar: puxa vida, como eu sou igual a Jesus. Fala amém. Você tem que olhar no espelho e falar: como eu sou parecido com Jesus. Por quê? Vai em 1 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, perdão, tá? Segundo livro de Coríntios, volta um pouquinho para trás aí. Capítulo de número 3, versículo 18. Segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 3, no versículo de número 18. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18. Se você achou, diga achei. Posso ler? Diz assim, leia comigo: mas todos nós, eu, você, todos nós, com cara o quê? Descoberta, refletindo como um espelho a glória de quem? Do Senhor, somos transformados do que, gente? Da mesma imagem, como pelo mesmo Espírito. O mesmo Espírito que habitava no Senhor Jesus é o mesmo Espírito que habita em mim e em você. Fala amém? O mesmo Espírito que habitava em Jesus está em mim e você. Está em nós. Ele está bem claro aqui: eu tenho que ser uma pessoa que reflete a imagem de Jesus. Como que você imagina Jesus tratando teu marido? Cadê as esposas aí? Deixa eu ver. As esposas: pastor, como que eu trato meu marido? Você trata teu marido? Imagine Jesus tratando seu marido, como que seria? Ah, se vira aí, seu traste. Ah, faz você. Você imagina Jesus falando assim? Não, de maneira nenhuma, pastor. Então faça como Jesus faria. Como que Jesus fez? Teve um rapaz que falou: Jesus, eu quero seguir o Senhor. Lembra do jovem rico? Ele disse assim: Senhor, como que eu faço para ter a vida eterna? Ele disse: faça assim, 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 dê tudo aos pobres que você tem e tal. E ele se emudeceu e ficou triste e foi embora. Jesus falou assim: olha, você quer me seguir? Tudo bem, então deixa o que você tem e me siga. Dá para os pobres aí, pode vir. Jesus falou assim: se você não der tudo aos pobres, você vai para o inferno, se você não me seguir. Jesus fez isso?
Não, ninguém é obrigado a andar com Jesus, ninguém é obrigado a vir para a igreja, ninguém é obrigado a nada. Quando a gente tenta obrigar as pessoas, conseguimos resultados? Conseguimos transformações obrigando alguém? Não consegue. Não adianta querer obrigar ninguém. Por isso, meu irmão, você tem que entender: ser imagem de Jesus é fazer como Jesus. Ele lançava a semente e ia embora. Ele plantava a palavra de Deus no coração das pessoas e partia. Multidões ouviam ele, multidões de pessoas viam os milagres que ele fazia. Meu irmão, preste atenção: o maior ganhador de almas que houve nessa terra foi Jesus Cristo, como homem, né? Até hoje ganha almas para ele. Mas eu digo para você, ele como homem, ele transparecia. A Bíblia fala que tinham os fariseus, os escribas, eles queriam achar erros em Jesus. E vamos falar bem a verdade: nós como cristãos, as pessoas querem encontrar erro na gente? Ver o que você mudou ninguém quer, né? Ver o que você transformou, a maneira que você trata agora, ninguém vê. Mas olhar para os nossos erros, todos querem ver. Jesus vinha pregando a palavra, e as pessoas que se convertiam, os judeus que se convertiam, eles falavam assim: puxa vida, como esse homem opera tais milagres. Ou seja, o milagre mostrava quem era Jesus. Quem é o milagre da sua casa? Você pode falar? Bate assim no peito e diz assim: sou eu. O milagre da tua casa é você. Você leva para a tua casa a salvação através da sua vida, através do que você faz, de como você fala, a maneira que você tem agido dentro de casa, como que você trata os seus filhos, como que você trata o seu marido. Pastor, lá ninguém é obrigado a nada, mas nem convertido ainda são, mas eles respeitam o Deus que eu sirvo, porque eles sabem que o que eu estou fazendo é o certo a fazer. Vamos falar a verdade. Lembra quando Jesus pregava no sábado? Quem lembra das pregações de sábado, que Jesus curava, né? Aí um dia Jesus falou assim: vocês me criticam por curar no sábado, mas se a vaca de vocês for para o brejo no sábado, vocês deixam ela morrer lá? Daí não, né? Tem que ir lá pegar ela. Aquilo que faz parte, que alegra a pessoa quer tratar, mas aquilo que era importante de verdade, que era almas, vidas, pessoas serem curadas, para eles não valiam. Ou seja, a lei para alguns é assim: está indo para a igreja, está fazendo o que é certo. Meu irmão, nem sempre é assim. A gente tem que ter um cuidado, porque ele diz: nós somos um espelho que reflete Jesus. Você pode falar comigo? Eu sou um espelho que reflete Jesus. Quem vai assistir em casa pode fazer isso agora, mas você que está aqui, de verdade, diante do Espírito Santo, se você tem seu pastor como um líder espiritual, alguém que te instrui na palavra e você crê que isso é a verdade, se você tem isso, você vai chegar na tua casa hoje, diante de Deus, não sei que hora que você vai chegar, você vai fazer alguma coisa, vai para o mercado, vai comprar picanha para janta, amém? Você vai chegar na tua casa, você vai olhar para o espelho e falar assim: eu sou imagem e semelhança de Jesus. Agora, se você olhar para você e vir um monte de coisa na tua cabeça: eu faço isso, 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 você vai conseguir falar isso para você mesmo? Você não vai conseguir. Pastor, eu sei que lá em casa o errado sou eu mesmo, é eu que sou nervosa, é eu que sou brabo demais, é eu que sou irritado demais. Nós temos que ter um cuidado, nós temos que mostrar a face de Jesus em nossas atitudes. Mas pastor, estão cuspindo no senhor. Deixa que guspe, meu irmão, eu estou mostrando a face de Jesus. Estou fazendo a minha parte. Para ter transformação, lembra que o pastor começou falando? A transformação da água para o vinho, ela tem que ser dada início através de você. Você precisa dar ênfase, colocar Jesus em primeiro lugar. Para a gente terminar, prometo que termino, vai comigo lá no livro de Marcos. Eu queria contar para você esse acontecimento, que foi algo que marcou os discípulos de Jesus. Marcos 4:35. Eu queria que você desse atenção só, eu vou ler rapidamente e vou explicando. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, queria explicar para você. Tem dias que a gente acorda e fala assim: eu acho que é tarde, para o meu casamento não tem mais jeito, para a minha vida financeira não tem mais o que fazer. Pastor, é impossível. Eu estava agora há pouco, antes de começar o culto, falava com a obreira Márcia, ela me falava: pastor, meu marido devia mais de 50 mil reais. Não me pergunte como, mas Deus foi dando condições, nós pagamos todas as contas, tinha mais contas ainda para trás, foi ficando, e fomos pagando, e hoje ele até me ligou: hoje vamos acertar a última conta lá. Ah, pastor, mas como que vamos fazer isso? Não tem jeito, para Deus não existe impossível.
Se você veja, irmão, que tem pessoas que falam assim: pastor, está tarde já. Diga comigo assim: eu não estou velho não. Isso, pastor, está tarde, já estou velho, já estou velha, já não tem mais o que fazer, meu casamento já era. Não, Jesus estava tarde, mas ele falou o quê? Nós temos que fazer o quê, gente? Versículo de número 35, passemos para outra margem. Ou seja, está tarde, mas ainda dá tempo. Vamos falar a verdade. Pastor, está tarde já, né? Dava para ter sido melhor antes, mas está tarde, mas dá tempo de passar para o outro lado. O que ele queria dizer? Nós estamos desse lado do mar, nós temos que atravessar para o outro lado, nós temos que chegar do outro lado, mas está tarde, está escuro. Jesus falou o quê? Nós temos que passar para o outro lado. Enquanto você fica parado, estacionado, pensando no tempo, você não consegue melhorar. E uma coisa importante que vale dizer aqui, versículo 36, e eles deixando a multidão o levaram consigo, levaram Jesus. Deixa eu explicar para você o seguinte: para você passar para outra margem, para você começar a entender o que é trazer uma transformação para dentro de casa, nós precisamos entender isso aqui. Para eles conseguirem chegar do outro lado, eles tiveram que deixar para trás a multidão. Agora eu pergunto para você: você escuta tio, tia, vó, mãe, pai, entenda o que eu estou falando, né? Pessoas, amigos, colegas de trabalho, você escuta eles ou você escuta Jesus? Porque ele está dizendo aqui, tiveram que deixar a multidão para trás. Às vezes você fica ouvindo muita multidão, você escuta muito o que os outros falam. Se ele ficar, mas eu estou vendo, o fulano falou que é assim. Meu irmão, esquece o fulano, palavra de Deus. Eu sou a imagem de Jesus, eu mudei. Deus, o Senhor vai fazer minha família toda se converter em nome de Jesus. Assim como o Senhor me ganhou para o Senhor, eu amo o Senhor, mas a minha família também vai te amar, diga amém. Mas como isso vai acontecer, meu irmão? Se eu fico apegado no que os outros falam. Comentava esses dias, né? Tem pessoas que ela não consegue conviver com as pessoas falando mal. Pastor, mas é uma calúnia. Quem que é Deus justo? Quem que é o Senhor que faz as coisas que são tratadas com justiça se tornar justas? Deus faz justiça pelo seu povo? Faz ou não faz? Ele faz justiça. Deus é o teu juiz, meu irmão. Você não precisa ficar, estão falando de mim, falando de coisas que eu nunca fiz. Meu irmão, você está ficando nervoso de graça. Você precisa parar de ouvir. Para de ouvir as pessoas. Para de ouvir o que os outros falam. Mãe, porque a senhora não cuidou de nós, a senhora deixou nós abandonar, por isso nós te odiamos. Pastor, não foi bem assim. Eles falam assim, mas não foi bem assim. Eles falam desse jeito agora, mas em outro tempo eles não sabiam o que eu estava passando. Eles não sabem o que estava acontecendo naquele momento. Eles falam, brigam entre si. Sabe que tem casos, irmão, que o filho quer que a mãe morra, que o pai morra para deixar os bens para os filhos. Porque dá mais para um e menos para o outro. Já viu essas coisas acontecer? Meu irmão, para de ouvir o que os outros falam. Pastor, mas estão falando de mim. Deixa que fale. A Bíblia diz que Jesus um dia foi indagado pelos discípulos: Senhor, tem umas pessoas aí que estão pregando o evangelho, dizendo que é para nós aí. Jesus disse assim: não é para parar ninguém não, deixa eles pregarem. Quem não é contra, é a favor. Quem não é contra nós, é com a gente, está a nosso favor. Pastor, estão falando, deixe que fale, meu irmão. Eu não vou parar a obra de Deus porque alguém está falando alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Você vai para a igreja e não sei o que, vou te falar para você, é muito fácil uma pessoa, quando ela está fraca, ela cair na mentira que alguém inventa. Cuidado. Quem entendeu, diga amém. Não sei, alguém deveria de ouvir isso. Cuidado, que alguém está falando coisas aí no seu ouvido, e isso aí está te prejudicando. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Para terminar, prometo que termino aqui agora, último versículo, pode até fechar sua Bíblia. Quando Jesus está dormindo no teu barco, o que ele faz? Enquanto Jesus estava dormindo no barco, como que o barco estava? O barco se enchia de água, as tempestades fazendo o vento virar para lá e para cá, subindo a maré lá em cima e caindo de uma vez, eles estavam a ponto de afundar. Jesus dormindo na tua vida faz o quê?
Fala, gente. Nada. E se você não despertar Jesus, agora eu pergunto para você: você já viu alguém que tem sono de pedra? Tem sono pesado? Ô pastor, tem gente que você pode cair o planeta que ele não acorda. Jesus, irmão, vou falar para você: quando você tem uma preocupação, você consegue dormir direito? Quando você está preocupado, você consegue dormir direito? Eu vou falar para você, eu também sou assim. Eu, depois de dormir, meu irmão, só se bater, levantar a casa e jogar para baixo. Dormiu. Só que meu filho nasceu, ou minhas filhas, né, na época, né, das minhas filhas mais velhas, elas acordavam chorando. Meu Deus, está chorando, tem que alguém. Minha esposa corria ir lá, pegava, dava mamar e fazia, porque você está preocupado, você sabe que tem alguém que precisa de você. Jesus, ele estava ali dormindo, entenda bem, ele estava dormindo. Eu posso dizer para você que ele estava descansando. O que significa isso? Eu estou esperando ver a fé dos meus discípulos. Jesus não fez isso por acaso, irmão. Tem momentos que você tem que começar a ter ousadia. Tem coisas que Deus faz, tem coisas que você faz. E o que você faz, Jesus não pode fazer. Lembra que a Maria falou: façam tudo o que Jesus disser, que ele falar para vocês, você tem que fazer. Agora, quando você não quer fazer, entenda bem, ele vai fazer o que, gente? Vai ficar esperando até você falar. Ele pode estar lá dentro da tua casa, dormindo na tua casa está de perna para o ar, mas você não chama ele. Você não resolve tomar uma atitude de fazer alguma coisa. Ai meu Deus, e agora? Ó céus, ó vida. E Jesus está lá: fala comigo, me chama, eu quero resolver, fala comigo. E você não chama. Eu vou lá falar com o pastor. Bom, fale com o pastor, mas você tem que usar a tua fé. Nós somos imagem de Jesus, ou seja, de glória em glória, nós vamos se tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Diga amém. Cada vez mais parecido com Jesus. Irmãos, desculpe que eu vou falar, mas os crentes hoje em dia cada vez se parecem mais com o mundo, não com Jesus. Incredulidade, sabe? A pessoa triste, a pessoa cada vez mais cabisbaixa. Isso não vai te ajudar. Prometo que termino. Versículo 39: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. Irmãos, houve grande bonança quando Jesus foi despertado. Para despertar Jesus, precisou de algo sério. Eles foram: Jesus, nós estamos a ponto de morrer, Jesus, faça algo por nós. Você tem algo impossível? Chama ele que ele vai despertar por você. Ele vai despertar para você, ele vai fazer algo por você, mas você precisa despertar ele, acordá-lo, chamá-lo. Desde o começo eu estou falando, meu irmão, nós fomos tirados do pecado, nós fomos tirados de todo o erro, desde o dia que aceitamos a Jesus. E quando começamos a confessar: se Deus quiser... Esqueceram? Se Deus quiser, e o diabo? Não, Deus quer que a minha família seja salva. Deus quer que o meu marido seja uma bênção. Deus quer que a minha esposa seja uma bênção. Deus quer que os meus filhos sejam uma bênção. Não quer dizer se Deus quiser, não, Deus quer, é a palavra que diz. Pare de falar o contrário do que a palavra diz. Ele já disse o que é. Agora a gente pois é, está difícil. Não, meu irmão, para com isso aí. Olha para a palavra de Deus e seja vitorioso em nome de Jesus Cristo, amém? Coloque-se de pé e vamos orar agora em nome de Jesus. Aos amigos de casa, um forte abraço. Até mais em nome de Jesus.